Pronto. Neste episódio do Tarefa Discovery, aprenda sobre genética e por que você nunca deve subestimar o poder dos genes, seja resolvendo crimes ou brincando com a Dolly. Veja como os cientistas estão levando a genética a novos níveis. Descubra como este porco pode salvar vidas e por que esta vaca vale $1,5 milhão. E veja as perguntas, atividades e recursos após cada segmento. Considere isso antes de assistir Tudo sobre o Poder dos Genes, parte 1. O que você sabe sobre as aplicações da genética? O que você ouviu falar sobre a Dolly, a ovelha clonada? Veja como é feito um clone e como esse procedimento está sendo usado em outras áreas da engenharia genética. Preste atenção especial aos possíveis benefícios e reveses dessa nova tecnologia. O Tarefa Discovery apresenta agora Tudo sobre o Poder dos Genes, parte 1. Tudo sobre o poder dos genes. Pela primeira vez na história, temos o poder de intervir no projeto da vida. Novas descobertas da genética estão nos aproximando cada vez mais do que chamávamos de ficção científica. A era da genética se aproxima rapidamente. A capacidade de clonar animais, desenvolver órgãos e enganar a morte está ao nosso alcance. Iremos nos duplicar, alterar nossos genes e até ousar projetar a imortalidade? É a ciência que pode revolucionar o mundo. Nos próximos 100 anos, nós vamos ter uma compreensão incrível da genética. Inevitavelmente, vamos ter informação sequencial de várias espécies diferentes e de muitos indivíduos diferentes. A informação, para mim, talvez seja um dos maiores destaques na história humana. Com o advento dos computadores superpoderosos, os cientistas agora podem explorar o espaço interior do nosso código genético. Agora estamos desenvolvendo telescópios que nos permitem ver o DNA em um nível incrível de detalhes. E dentro de poucos anos vamos conhecer a sequência de 3 bilhões de bases de DNA. Quando se tem uma informação, há muito mais interesses em genes, porque agora sabemos o que os genes são, sabemos tudo que os genes são. É a informação que redefine o nosso conceito de imortalidade e pode estender a nossa vida indefinidamente. Eu acho que as pessoas não nascem para morrer. Nós temos em nós a essência fundamental do que é um ser humano, animal ou planta, qualquer coisa viva. É uma molécula imortal, o DNA.
DNA. No início, bem no início, havia a primeira vida, conhecida como o ancestral original. Era um ser unicelular que continha genes em fileiras curtas de DNA. Ele tinha a miraculosa capacidade de fazer cópias toscas de si mesmo. A molécula que fez o DNA daquele ancestral original passou por 3 bilhões de indivíduos para se tornar dinossauros, árvores ou chimpanzés, ou até mesmo pessoas. O mundo vivo tem uma variedade infinita, porque sempre que o DNA copia a si mesmo, ele se transforma ou muda. Isto é evolução. O DNA é uma molécula que tem 2 partes. Quando ela se divide, as 2 fileiras se separam e 2 fileiras novas são criadas. Não dá para dizer qual era a antiga e qual é a nova. Então, na verdade, é a mesma molécula. Esse processo vem acontecendo há 4 bilhões de anos. O DNA que há em você, o DNA que há em mim, tem um traço direto com aquela molécula que havia na Terra há 4 bilhões de anos. E não se pode dizer se essa molécula ou a outra era a original. Cada molécula de DNA forma uma escada retorcida com degraus de 4 pares específicos de bases químicas. A adenina faz par com a timina e a guanina com a citosina. As substâncias químicas ditam a criação de proteínas diferentes que influenciam tudo, desde a cor dos olhos até o QI. Descobertas recentes na mecânica da genética revolucionaram o modo como as investigações criminais são conduzidas, mesmo quando o caso se estende há décadas. Em 1954, Marilyn Shepard foi assassinada a sangue frio. Foi um crime que chamou a atenção do mundo inteiro e gerou o seriado de televisão O Fugitivo. Se a tecnologia genética de hoje estivesse disponível na época, o homem acusado do crime, o marido da vítima, teria um destino diferente. Todos em Cleveland aguardam a resposta à pergunta: quem matou Marilyn Shepard? Dia 4 de julho de 1954, Sam Shepard recebia convidados em casa. Ele havia bebido, eu acho, alguns copos de vinho. Ele foi dormir sobre a escada. E a esposa foi para a cama. Um visitante chegou pensando que Sam não estava em casa, porque ele não estava à vista. E Sam ouviu um barulho. Levantou, lutou com alguém que ele disse ser um homem com uma barba espessa. O júri não acreditou na história de Sam Shepard. Ele foi condenado e cumpriu 10 anos na penitenciária estadual pelo assassinato da mulher. Então, em 1966, Shepard apelou da sua condenação com a ajuda de um jovem advogado, F. Lee Bailey. Confio de que o Dr. Sam não irá a novo julgamento porque o Estado agora não tem o caso e nunca teve. Na verdade, Sam Shepard foi a novo julgamento, mas Bailey conseguiu absolvê-lo. Mesmo assim, muitos acreditavam que ele era culpado. Ele viveu sob uma nuvem de suspeita até sua morte em 1970. Seu filho estava determinado a provar sua inocência, mas as coisas pareciam ruins até que a ciência começou a resolver crimes. O DNA é uma testemunha silenciosa. Ele não fala. Mas o trabalho dos cientistas é descobrir os fatos. O que dizem as provas. O Dr. Mohammed Tahir, um pioneiro na tecnologia do DNA, ajudou a solucionar o assassinato de Marilyn Shepard. É o caso mais antigo a ser reaberto usando a prova do DNA. Para concluir o caso, Tahir precisava comparar o DNA das manchas de sangue da cena do crime com uma amostra do DNA de Sam Shepard. Mas Shepard estava morto e enterrado, onde eles poderiam conseguir o DNA de que precisavam. Tahir inventou um meio engenhoso de resolver o problema. Ele raspou as costas de antigos selos de cartas de amor que Shepard tinha enviado para a esposa na metade da década de 40. Foi um processo tedioso que levou centenas de horas. Quando uma amostra de DNA é obtida, é analisada pela observação de um raio-x. As faixas pretas mostram os padrões das substâncias químicas que formam os degraus da escada de DNA. Este fragmento individual de DNA foi encontrado em um estupro.
Esta é uma amostra do DNA de um suspeito. Se os dois combinarem, não há virtualmente chance de erro, desde que a amostra não tenha sofrido danos ou contaminação. No caso de Shepard, a amostra de DNA era insuficiente para ser definitiva, mas havia provas para garantir o próximo passo. As autoridades exumaram o corpo de Shepard e Tahir recolheu mais DNA. Quando comparou ao DNA da prova, Tahir confirmou que havia material genético na cena do crime que não batia com o de Sam e o de Marilyn. Isso só podia significar uma coisa. Neste caso, o DNA encontrado na lasca de madeira e na calça de Sam não era de Marilyn Shepard e nem de Sam Shepard. Ele tinha que ter vindo de uma outra pessoa. A prova de DNA manejada adequadamente, os exames conduzidos adequadamente são extremamente confiáveis. As chances são astronômicas de dizer se foi ou não essa pessoa. Então é um meio definitivo de excluir pessoas, e esse tem sido o seu principal benefício. A prova de DNA começou a desempenhar um papel vital nas investigações criminais abertas no início da década de 80. Agora é um procedimento policial padrão que, em todo crime violento, os itens da cena do crime sejam meticulosamente raspados para se obter restos de DNA. O FBI considera a prova de DNA seu instrumento mais poderoso e agora eles a estão usando de uma nova maneira. Em 1994, eles desenvolveram um novo programa de computador chamado CODIS, que aumenta enormemente a quantidade de combinações de DNA em todo o país. No passado, tipicamente, os laboratórios comparavam uma amostra conhecida com alguma coisa que tinham achado na cena do crime. Olhando em vários pontos daquela prova, eles diziam, a amostra conhecida bate ou não com a desconhecida. E podia ser uma bala ou uma caixa de filmes, uma impressão digital. O processo é o mesmo. O que o CODIS faz é acrescentar um extra. Você não precisa ter aquela amostra conhecida para resolver um crime com o CODIS. Você entra nele e procura a prova de DNA encontrada na cena do crime. E sem ter qualquer amostra conhecida, você pode procurar no banco de dados e ter uma lista de possíveis fornecedores daquela amostra. O CODIS levou à condenação de mais de 300 criminosos, incluindo estes. Achamos que um dia o CODIS será como as impressões digitais. Há muito mais o que fazer com o DNA do que usá-lo apenas como impressão digital. Mas para o propósito de fazer cumprir a lei, ele é usado apenas como uma impressão digital. A tecnologia, ao ficar mais barata, é mais difundida. Um dia, o FBI pode precisar apenas de um clique do mouse para pegar um ladrão. Os únicos agentes do FBI mais avançados tecnicamente são os de ficção. A ficção científica sem saber prediz o futuro com frequência. O Arquivo X não é exceção. O que me agrada em ser cientista, além de gostar de ficção científica, é que muito disso está virando realidade. Quando para de ser ficção científica e começa a ser ciência? Ninguém sabe até onde as descobertas genéticas de hoje nos levarão. Mas uma coisa já está clara. A realidade está alcançando a ficção. A clonagem era ficção científica e agora, de repente, há ovelhas clonadas, há vacas clonadas. Sabe, haverá vacas clonadas em nosso futuro. Elas já existem. E apenas olhando, é difícil distinguir uma vaca comum de um clone. Mas um meio de distingui-las é pela etiqueta de preço. Uma vaca leiteira comum custa $1.100. Mr. Jefferson, a mais nova criação da PPL terapêutica, vale $1,5 milhão. Se você voltar uns 3 ou 4 anos, não havia concorrência alguma. Mas, de repente, com a capacidade de clonagem a partir de células que podem ser facilmente desenvolvidas e células que podem ser modificadas geneticamente, foi aberto o campo para muitas aplicações diferentes, com um tremendo potencial comercial. Nós desenvolvemos essencialmente, no ano passado, uma técnica que pode ser a chave para o desenvolvimento de uma indústria de 10 ou 20 bilhões de dólares no futuro.
começou com uma ovelha chamada Dolly. Dolly foi o primeiro clone do mundo criado a partir de uma célula adulta de um animal vivo. Antes de Dolly, os geneticistas acreditavam que quando uma célula se especializava como célula epitelial ou mamária, as instruções genéticas para criar outra vida eram permanentemente desligadas. Os criadores de Dolly forçaram as células a hibernar, deixando-as sem alguns nutrientes. Essa inanição levou o material genético da célula de volta no tempo a um estado em que podia criar a vida. Foi um momento que alterou a nossa noção de vida e de como ela pode ser manipulada. Isso realmente virou as coisas de pernas para o ar, porque todos os dados sugeriam que isso não iria dar certo. E de repente você vê que aconteceu e que deu certo. Isso nos faz repensar todo o sistema e o que está acontecendo. And it really makes you rethink the entire system and what's going on. Então, como se faz um clone? Começa na obtenção de células fetais, células embrionárias ou mesmo da pele de animais adultos. As técnicas específicas de clonagem estão mudando rapidamente. Mas os resultados são os mesmos. Um dos métodos mais bem-sucedidos acontece em uma sala que é mantida a 43 graus, a mesma temperatura do útero da vaca. A criação real do clone acontece na placa de Petri, sob as poderosas lentes de um microscópio. Guiado pelas mãos do micromanipulador, o núcleo de um óvulo é sugado, criando um ovo que não tem instruções genéticas. Então, o DNA de outra célula é inserido. Uma descarga de eletricidade é usada para incitar o material genético a criar vida. Mas para fazer isso no mundo, os clones precisam da ajuda de uma mãe substituta. Neste dispositivo está um embrião transgênico que fizemos no laboratório semana passada e também foi projetado um maço plástico para seguir com esta unidade. Esse dispositivo será usado para levar o embrião até o útero da vaca. Após a transferência, os clones em crescimento são monitorados com cuidado. Apenas uma gravidez em 95 resulta em um clone que realmente chega ao chão. A gravidez sólida e saudável de 2 meses e meio. Parece muito bem. Uma das coisas mais lindas de se observar talvez sejam os batimentos cardíacos. Este feto não nascido é um clone de vaca alterado geneticamente. Se for levado a bom termo, será o resultado da engenharia genética e não do amor bovino. Os geneticistas foram além da reprodução sexual e inventaram um novo meio de conceber a vida. Para dizer a verdade, eu jamais pensei que eu fosse um criador. Eu me sinto mais um manipulador por pegar um sistema lindo e muito complexo e manipulá-lo de modo que ele possa beneficiar a humanidade. Os cientistas podem não se sentir poderosos em seu trabalho, mas tecnicamente eles estão criando algumas novas formas de vida. O DNA de uma espécie agora pode ser aplicado a uma outra, formando animais alterados geneticamente chamados transgênicos. Esta é a derrubada de barreiras que toda a área de clonagem estava esperando para comercializar o esforço. E porque podemos fazer grandes quantidades de seres idênticos, mas podemos também fazer modificações genéticas. Todas essas cabeças de gado são fábricas vivas de drogas. Os geneticistas estão experimentando a adição de um gene humano ao DNA de uma vaca. O resultado é uma vaca sob encomenda, com remédios no leite. A vaca dará leite com proteínas humanas, as mesmas proteínas humanas que são usadas para criar alguns remédios raros e que salvam vidas para as vítimas de queimaduras e pacientes de fibrose cística e hemofilia. A vaca projetada pode tornar mais disponíveis esses remédios, muito caros e difíceis de encontrar. Ela também pode criar um negócio de $1 bilhão, um proverbial fluxo de dinheiro bovino.
E não é só isso o que eles podem fazer com leite da vaca humanizado. Esta é Rosie. Ela é o primeiro passo para a produção de leite humano para bebês que vem de vacas e não da mãe. A Rosie é uma vaca muito especial. Ela tem cerca de 20 meses de idade e é a primeira vaca que está produzindo uma proteína humana em seu leite. Ela é transgênica para a alfa-lactalbumina humana, que é uma proteína do leite que normalmente não está presente na vaca. E é o primeiro passo em direção à humanização do leite de vaca. Finalmente, você poderá eliminar todas as proteínas do leite da vaca e substituí-las por proteínas do leite humano, ordenhar uma vaca e tirar leite humano. E se eles conseguirem fazer apenas uma dessas vacas, poderão fazer milhões através da clonagem. Podemos ter literalmente bilhões dessas células e podemos fazer todos os tipos de coisas com as células em cultura. E você olha as placas de Petri cheias de centenas de milhões de células e pensa, puxa, é um grande rebanho de gado, porque podemos teoricamente transformar cada uma delas em uma vaca. O potencial médico é incrível. A cada ano, mais de 55 mil pessoas aguardam na fila para um transplante de órgão que pode salvar suas vidas. Os porcos transgênicos podem ser os doadores de órgãos de amanhã. Esse porco está sendo implantado com embriões modificados geneticamente. Seus criadores esperam que eles desenvolvam corações que podem ser compatíveis com o corpo humano. Mas antes de um transplante acontecer, há muitos obstáculos a superar. E o menor deles é o perigo de introduzir vírus estranhos à raça humana. Sempre que mexemos com o projeto da natureza, há consequências desconhecidas. Neil First, conhecido por alguns como o pai da clonagem, vem lidando com controvérsias genéticas desde que clonou o primeiro mamífero de uma célula embrionária há 10 anos. As linhas éticas foram desenhadas para cada pessoa de um modo um pouco diferente. Coletivamente, não queremos ignorar leis ou permitir situações em que as pessoas tenham permissão para fazer as coisas de um modo vacilante ou sem a abordagem da compaixão. Mas se o indivíduo precisa de alguma coisa, como somos uma sociedade com muita compaixão, fazemos isso rapidamente e dizemos que gostaríamos de ajudá-lo. Neste laboratório da Universidade de Wisconsin, ele está levando os limites da clonagem ainda mais longe. Usando pedacinhos de uma imensa gama de animais diferentes, sua equipe reprogramou óvulos de vaca para criar os embriões de outros animais. Isso se chama clonagem entre espécies. Então, se a célula doadora é de um porco ou de um primata, o que vai sair dali é um porco ou um primata. Não vai ser meio porco, meia vaca, como algumas pessoas, eu acho, estão pensando. Você sabe que vai ser um porco completo ou um primata completo. Primeiro, ele usa os ovos de uma espécie como recipiente universal para o DNA de outra espécie. Se esta técnica de clonagem for aperfeiçoada, alguns dos animais mais raros do mundo podem ser salvos. Restam cerca de 1000 pandas gigantes no mundo. Os esforços para criá-los em cativeiro tiveram um sucesso limitado. Ô menino. Isso. Não é tão fácil criar pandas gigantes. Mesmo na selva, só ficam no cio durante 3 ou 4 dias no ano. São solitários, então se não se juntam e procriam nesses 3 dias, é um ano sem um panda gigante. E se a clonagem levá-los de volta à beira da extinção? Recolher amostras de DNA de animais ameaçados hoje pode assegurar a sobrevivência futura de uma espécie. Eu acho que devemos absoluta e inquestionavelmente tirar amostras de células de qualquer espécie que possa estar em perigo de ser extinta, porque é muito fácil fazer cultura de células, e agora nós sabemos que isso é capaz de originar um novo indivíduo completo. E isso já está acontecendo. Os cientistas na China recolheram DNA de um panda com planos de criar o primeiro clone de panda do mundo. Mas uma coisa ainda mais assustadora pode estar surgindo. Alguns cientistas acreditam que possam clonar até a partir de DNA antigo. Eles ainda não estão criando um parque dos dinossauros verdadeiro, mas estão chegando perto.
O meu interesse pessoal é mais tentar ressuscitar espécies extintas em vez das ameaçadas. Eu acho isso muito interessante e quando falo com as pessoas sobre isso, digo que é mais um hobby do que uma coisa realista. It's more of a hobby than anything very realistic. Agora que você assistiu tudo sobre o poder dos genes, parte 1, fale sobre isto. A evidência genética está sendo usada atualmente em investigações criminais. Pese os prós e os contras do uso desse tipo de evidência no tribunal. Por que algumas pessoas temem o uso da identificação genética como técnica de solução de crimes? Agora experimente isto. Pesquise sobre um dos últimos avanços em clonagem ou qualquer outro tipo de engenharia genética. Projete, escreva e ilustre uma brochura sobre essa tecnologia de ponta. Para aprender mais, o Tarefa Discovery sugere genes projetistas nesse endereço da internet. Peça a sua bibliotecária para ajudar você a explorar os muitos recursos que a sua biblioteca tem a oferecer. Considere isto antes de assistir Tudo sobre o Poder dos Genes, parte 2. O que você sabe sobre gêmeos idênticos? Por que eles são tão importantes no estudo do comportamento humano? Quando assistir ao documentário, preste atenção à importância do meio ambiente e da genética na determinação da personalidade. Qual dos dois você acha que desempenha o maior papel? O Tarefa Discovery apresenta agora Tudo sobre o Poder dos Genes, parte 2. Talvez no futuro pedaços de pele de um recém-nascido sejam retiradas e congeladas, e isso será usado para a clonagem mais tarde. Eu acho que se uma tecnologia é desenvolvida e está disponível, ela será usada. Então, não será surpresa alguma para mim se alguém clonar um ser humano. É um tema quente e polêmico. Mas isso já foi feito? Parece que muita gente tem medo da clonagem. Eu não tenho o menor medo, isso não me incomoda nada. Eu acho que isso está sendo superdimensionado. Os gêmeos são os clones que andam entre nós. Gêmeos idênticos têm um DNA idêntico. Mas fazer uma cópia exata de um ser humano não é só uma questão de genética. Nós somos complexos demais para isso. Esse assunto todo de clonagem é um pseudo-assunto. Eu não acho que essas pessoas vão sair por aí e nem ser cópias carbono umas das outras. Há claramente algumas influências pré-natais muito importantes. Influências no nascimento e experiências singulares que cada indivíduo tem enquanto está crescendo. Então, mesmo se por alguma razão produzíssemos clones, eles seriam pessoas especiais em seu próprio direito. Os clones da natureza são raros. Apenas 4 em 1000 nascimentos resultam em gêmeos idênticos. Há mais de 20 anos, essas anomalias da natureza chamaram a atenção do psicólogo Thomas Bouchard. Isso me atrai. É mesmo incrível. Por exemplo, essas senhoras de 94 anos de idade, olha só, 94 anos, elas têm as rugas dos mesmos lugares, quer dizer, é espantoso. É difícil ver gêmeos sem perguntar que influência os genes têm em fazer de nós quem nós somos. Somos produtos do meio ambiente ou da biologia?
Em 1979, Bouchard iniciou um estudo revelador sobre gêmeos idênticos separados ao nascer. Eles são objetos genéticos quase perfeitos. A vantagem dos gêmeos idênticos serem educados separadamente é que eles crescem em famílias separadas e não podem ser tratados como gêmeos que crescem na mesma família. As similaridades são espantosas se você acompanhar esses gêmeos. É difícil acreditar que não possa haver alguns efeitos genéticos. As últimas descobertas de Bouchard são Debbie e Sharon. Ao nascer, foram durante 45 anos viveram vidas totalmente separadas, sem que uma soubesse da existência da outra. No outono de 1997, elas se encontraram pela primeira vez no aeroporto em Hartford, Connecticut. E quando nos vimos, eu esperava que ela tivesse cabelo encaracolado e ela esperava que eu tivesse cabelo liso. Então, de longe, achávamos que não éramos parecidas. E foi, é ela. E aí eu pensei que se não éramos idênticas, não teríamos nada em comum. E não teríamos, sabe? Vamos olhar uma para a outra e vamos embora. Oi, como vai? Oi. E aí ela voltaria para o avião. Nós nos abraçamos, nos olhamos de cima a baixo e... temos a mesma altura. Olha, somos louras baixas. E quando nos encaramos, foi emocionante. E dissemos, ai meu Deus, éramos iguais, era o mesmo rosto. Claro, Sharon e Debbie têm a mesma aparência. Mas o que é estranho é a similaridade de seus maneirismos e preferências, já que cresceram em mundos totalmente diferentes. Isso aponta sem dúvida para os genes como fontes dessas idiosincrasias. Gosto de carros brancos. Para carro seria o branco, porque branco é mais seguro. Roupas eu gosto do azul marinho. Para roupas eu gosto mais do azul marinho, talvez. Há algumas pontes de que eu não gosto. Na maioria, pontes altas, principalmente quando não dá para ver a água dos lados, são as piores para mim. Mas tais singularidades são imensuráveis do ponto de vista científico. Bouchard foi capaz de testar muitos outros traços e descobriu que os gêmeos ouvidos separadamente mostram cerca de 50% de similaridades em testes de QI e de personalidade. Os genes não apenas moldam o comportamento, eles modelam o comportamento em ambientes. Os indivíduos precisam ser expostos aos ambientes, eles precisam aprender, eles têm que desenvolver preferências. Então, as antigas ideias de que, de algum modo, outros genes estabelecem coisas como a cor dos olhos ou do cabelo, simplesmente não se aplicam ao comportamento. O que os genes devem fazer é adquirir o nosso aprendizado, as nossas preferências. E aí nós expressamos essas preferências e podemos aprender coisas. E gêmeos idênticos, ouvidos separados ou ouvidos juntos, por terem tendências similares, são inclinados a captar traços e características similares e a fazer coisas similares. Então não está determinado, não há um modo determinante todo mecânico, não mesmo. A exposição ao ambiente e ao aprendizado é absolutamente necessária. As pessoas acham, os gêmeos idênticos são cópias carbono um do outro. Nem tanto. Os gêmeos, como todos nós, são produtos da natureza e da educação. Mas sem um mapa químico completo da nossa composição genética, as razões para o comportamento humano ainda são assunto de especulação. Na verdade, não há um único gene para qualquer uma dessas coisas. Se fosse assim, acho que seria um problema fácil de resolver e de descobrir que gene era. Há tão pouco conhecimento sobre como os genes influenciam especificamente o comportamento que estamos num ponto onde talvez alguém possa fazer algumas descobertas fundamentais. E as coisas podem ser diferentes do que achamos. Mas e nós? O que faz algumas pessoas pular enquanto outras preferem ficar seguras no chão? Alguns cientistas acreditam que tais traços do caráter estão nos genes que herdamos. Eu acho que eu gosto de correr riscos. Se alguém me desafia a fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. Eu não consigo dizer, não, eu não vou fazer isso. O meu irmão mais velho é com certeza um desafiador. Então eu acho que ele é pior do que eu. E acho que nós herdamos isso da minha mãe. Alguns cientistas acreditam que os genes podem nos predispor a agir de certo modo, mesmo quando se trata de uma coisa como correr riscos.
O Dr. Dean Hammer está tentando achar a ligação entre os genes e como eles afetam o comportamento. O que os genes fazem é codificar as proteínas, e as proteínas controlam as reações químicas dentro do cérebro. Então não há um gene que diga salte de bungee jumping, ou mergulhe lá do alto, ou fume um cigarro. Os genes alteram a nossa química cerebral de maneiras muito sutis. Para pesquisar o que Hammer chama de gene que busca a novidade, ele compara o comportamento de irmãos e de seu DNA. Nós somos a família O'Neill. E eu sou o Tommy, este é o Johnny, este é o Paul e este é o Joey. Suponha que temos 2 irmãos numa piscina. Se um dos irmãos resolve pular do alto e mergulhar na água, talvez fazendo uma acrobacia no ar, ele talvez tenha o gene que busca a novidade. Isso faz seu cérebro responder à dopamina. E é liberada quando você tem uma experiência nova de modo positivo, e ele sente prazer nisso. Se o outro irmão resolve não mergulhar e desce pela escada, ele talvez não tenha o gene que busca a novidade. Mas pode ter o gene da ansiedade. Esse gene controla sua serotonina. E quando ele tem essa experiência, recebe um pouco da serotonina que faz seu cérebro se sentir muito mal. Fica ansioso e preocupado. E então é menos provável que ele mergulhe. Então, apenas olhando esses 2 genes, podemos dizer se a pessoa vai ficar excitada ou não com uma nova atividade, como mergulhar, ou se essa mesma atividade a faz se sentir ansiosa. E porque seus genes são um pouco diferentes, isso também faz a química do cérebro um pouco diferente. Além do gene que busca a novidade, os cientistas identificaram genes que causam comportamentos como vício e ansiedade. Mas a tentação de mexer com os chamados genes indesejáveis pode abrir uma caixa de Pandora. Mas eu também acho que seria um erro levar a pesquisa tão longe. Eu acho que seria um erro tentar mudar os genes das pessoas. Esses genes todos fazem múltiplas coisas diferentes. A cada nova descoberta genética, aparecem novas escolhas para o nosso mundo. No ano 2005, o projeto Genoma Humano terá mapeado toda a nossa sequência de DNA. Esse ambicioso plano governamental vai publicar a sequência completa de 3 bilhões de letras no código do DNA humano. Enquanto o projeto Genoma Humano corre para o seu término, mais e mais genes são descobertos diariamente. Quase 1000 genes causadores de doenças já foram mapeados. De um ponto de vista prático, isso tem um uso limitado, porque quando você tem a informação, não sabe como usá-la. Você não sabe como ela muda em situações normais e anormais. É como dizer, ok, agora eu tenho uma biblioteca, é melhor começar a ler, ok? Mas é melhor ter a biblioteca primeiro. Há uma segunda parte do projeto Genoma Humano que define seres humanos e sistemas vivos em termos de diferenças herdadas. O que faz a diferença entre você e eu? O que faz a diferença entre alguém que tem anemia celular e alguém que não tem? O que faz a diferença entre alguém que tem uma alta probabilidade de ter câncer de ovário ou de próstata e alguém que não tem? Acredita-se que há cerca de 4.000 doenças que são herdadas diretamente e incontáveis outras nas quais os genes têm um papel indireto. Margaret Baker sofre da doença genética alopecia areata, uma condição que afeta 2,5 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Comigo começou bem atrás da cabeça, perto do topo, bem pequenininho. E se espalhou gradualmente, e o cabelo cai em pencas. E essa talvez seja a parte mais traumática. Hoje ela mora e trabalha na cidade de Nova York. Como modelo, livre do passado, ela celebra a seu modo a sua diferença genética. As pessoas procuram a vida toda por uma singularidade dentro ou fora, e aos 18 anos eu percebi, nossa, eu tenho isso, e escondi a vida toda. Não acredito. Mal posso esperar para sair e mostrar ao mundo. Parece demagogia, mas eu sinto como uma bênção. Oi, prazer em conhecê-la. Obrigada por ter vindo. Angela Cristiano é uma geneticista que também sofre da mesma doença em seu estágio mais suave.
Ela é o que se chama entre os cientistas de caçadora de genes. Que idade tem seu pai? Hoje ela está investigando o histórico da família de Margaret e recolhendo o DNA dela. A amostra de Margaret vai ser comparada com outras amostras de DNA que Angela obteve em todo o mundo. A primeira descoberta de Angela veio quando ela seguia uma forma rara da doença até vilarejos paquistaneses isolados. Com a ajuda dos médicos locais, ela conseguiu reunir amostras de DNA. Mas para identificar e mapear o gene, ela precisou compará-lo com uma estrutura conhecida de DNA. Eu estava numa reunião há um ano e alguém dava uma palestra sobre ratos sem pelos e mostrou uma foto de um rato bebê quando estava perdendo os pelos. Então ainda tinha alguns pelos, mas tinha perdido alguns. E me ocorreu que havia alguma semelhança com as pessoas do vilarejo do Paquistão. Quando Angela comparou a estrutura do gene do rato ao DNA dos paquistaneses, descobriu o primeiro gene ligado à queda de cabelo. É possível que um dia todos os tipos de calvície possam ser curados por tratamentos genéticos. Mas algumas pessoas perguntam se esses remédios não são uma medida drástica demais para propósitos cosméticos. O ceticismo público se traduziu em falta de fundos para a pesquisa. Eu pessoalmente não vejo nada de errado em atacar os mesmos problemas que examinamos há anos só usando armas genéticas em vez de cosméticas. A razão de tratar rugas e envelhecimento com produtos químicos, injeções e plásticas é uma abordagem diferente do mesmo assunto. Mas agora estamos indo na raiz do problema. Então, por que as pessoas hesitam em aplicar terapias genéticas para as mesmas coisas em que estamos trabalhando há anos, eu não consigo entender. A cura das rugas e da calvície seria triunfo menor comparada a outras possibilidades. Muitos estão convencidos de que a terapia genética será o mais importante avanço médico da nossa época. O Dr. William Haseltine está apostando nisso. Essa tecnologia tem o poder de transformar o corpo humano, estendendo o que fazemos naturalmente, consertar a nós mesmos, nos restaurar as funções normais quando atingidas por doenças, traumas ou devastadas pelo tempo. As empresas biotécnicas como a Ciência Genoma Humano planeja anunciar drogas baseadas em genes para o próximo milênio. As predições são de que a tecnologia genética terá um impacto maior do que a revolução industrial, e isso está acontecendo rápido. O meu mentor, Wally Gilbert, elaborou a primeira reação sequencial de DNA. E trabalhando com ele e alguns de seus alunos, eu fiz a sequência do primeiro pedaço de DNA desconhecido, ok? E foi um pedaço muito pequeno, tinha umas 150 unidades de comprimento. E se me recordo bem, nós levamos uns 3 meses para ter aquelas 150 letras e ficamos orgulhosos de nós. Isso foi, eu acho, em 1977. Hoje nós temos 30.000 daquelas reações, que são 3 ou 4 vezes mais compridas. Então, é uma aceleração de quase 1 milhão de dobras em velocidade. Nestes freezers estão mais de 2 milhões de amostras de genes humanos. Cada vez que a HGS isola um gene específico e descobre um uso médico para ele, a empresa requer a patente. Eles esperam que o seu material genético patenteado leve a um novo e lucrativo tratamento. O que estão vendo é sinergia técnica. Quando reunimos mais e mais ferramentas, elas se alimentam sozinhas. É uma corrida do ouro científica com pretensões genéticas sendo apostadas. Até agora, a HGS registrou patentes de mais de 2.000 genes. Todos eles contêm a promessa de novas curas. Tiramos a nossa inspiração das necessidades das pessoas. As pessoas precisam de novos vasos sanguíneos. Quando envelhecemos, os vasos sanguíneos se esgotam, se gastam, como os outros tecidos. E em algumas pessoas, isso acontece mais rapidamente do que em outras. 43.000 pessoas sofrem e morrem de doenças vasculares todo ano.
Uma das últimas descobertas da HGS é um gene chamado VEGF2, que ajuda o corpo a desenvolver o seu próprio desvio. Nem toda terapia genética envolve uma permanente alteração genética. Algumas drogas baseadas em genes ficam ativas só por algumas semanas, o suficiente para que o tratamento dê resultado. O conceito é usar genes para regenerar tecidos. É um conceito novo. 3 ou 4 anos atrás, se você pensasse em como usar os genes, diria, bom, vamos usar genes para substituir genes que nascem defeituosos. Não vamos usar genes para suplementar o que as pessoas normais fazem. É um novo conceito. Descobrimos esse gene. Vamos usar genes para suplementar o que as pessoas normais fazem. É um novo conceito. Descobrimos esse gene há 2 ou 3 anos e demonstramos que ele tem potencial para regenerar novos vasos sanguíneos. E agora será testado. A HGS trabalhou em conjunto com o Dr. Jeffrey Isner no Centro Médico St. Elizabeth, em Boston. Isner desenvolveu a nova terapia genética revolucionária que está sendo usada hoje no paciente John Scanlon. 90% de suas artérias estão bloqueados. Esse procedimento experimental é a sua última chance. Eu tenho angina constantemente. Eu uso adesivo nitro 24 horas por dia. Eu fiquei 1 ano no oxigênio, um pouco mais de 1 ano agora. Alguma coisa tem que ser feita e isto parece ser a resposta, espero. O cirurgião injeta os genes diretamente no músculo do coração, exatamente no local onde as artérias estão entupidas. Os genes codificam a proteína VEGF, ou fator de crescimento vascular endotelial, que ajuda a gerar novos vasos sanguíneos. A injeção. Muito bem, Daryl. Esse é o gene. Vai espumar um pouco, eu acho. Em 8 semanas, os médicos esperam que o coração do paciente Scanlon comece a desenvolver seus próprios vasos sanguíneos. Com o progresso de hoje, uma coisa dessas é inacreditável. Só Deus sabe onde vamos parar. Eles começam com uma cirurgia no coração aberto, os desvios, essas coisas, e hoje eles têm a terapia genética. Se alguém me dissesse isso 6 meses antes de eu ler, eu diria, eu não acredito em nada disso. 8 semanas depois, 2 novos vasos sanguíneos apareceram e a angina de Scanlon diminuiu. Se essa terapia genética der certo, pode se tornar tratamento seguro em vez de último recurso. Muitos acreditam que a cura para algumas das nossas piores doenças está em reparar e tratar dos nossos genes. A nossa morte está em nossos genes. Pelo modo como eu vejo, a nossa vida está em nossos genes. Enquanto a nossa expectativa de vida se estende além dos nossos sonhos mais fantásticos, os castigos médicos que nos assolaram durante séculos podem desaparecer em breve. Muitas pessoas morrem por causa dos genes que carregam. Doenças cardíacas, câncer e doenças da velhice, como o mal de Alzheimer, são todas causadas por disparadores ou mutações em nossos genes. O conhecimento de como corrigir e substituir nossos genes nos deixam cara a cara com a imortalidade. Há um aspecto da vida que é imortal. Pelo menos enquanto o nosso planeta continuar a existir, nós não estamos vinculados. Nossa consciência não está vinculada à imortalidade do nosso DNA. Mas não acho que tenha que continuar assim. Podemos nos dar um trajeto muito mais longo. Ou a nossa consciência vinculada ao nosso DNA. Os mortais sempre procuraram o segredo da eternidade. Será que a resposta esteve dentro de nós todo esse tempo? Os genes são a nossa fonte da juventude. É lá que iremos encontrar a imortalidade um dia. Não vá embora. Discussão, tópicos, atividades e recursos sobre tudo sobre o poder dos genes vem a seguir.
Agora que você assistiu a Tudo sobre o Poder dos Genes, parte 2, fale sobre isto. O projeto Genoma Humano pode ter um grande impacto sobre a ciência natural. Explique o projeto Genoma Humano e discuta sua importância. Como você acha que seus resultados podem influenciar a sociedade? Agora experimente isto. Estude em quantos membros da família você puder os diferentes traços físicos, como cor dos cabelos e dos olhos, e traços do comportamento, como correr riscos. Grave seus dados e prepare um gráfico para ilustrar os resultados. Para aprender mais, o Tarefa Discovery sugere Alô Dolly, neste endereço da internet. Peça a sua bibliotecária para ajudar você a explorar os muitos recursos que a sua biblioteca tem a oferecer.